Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa. Quando a gente é convidado para fazer uma palestra, marca a data, a gente fala assim, depois eu te passo o tema. Aí sobra um tema na vida da gente e a gente fala assim, legal, interessante. Só que depois quando a gente vai pesquisar e montar, aí é que a gente vê como é difícil alguns temas que passam para a gente fazer. Eu trouxe a proposta de falar sobre a imagem e semelhança de Deus. E aí, a gente pensa assim, qual é a imagem de Deus? Com que ele se parece? Né? Nós somos a imagem e semelhança dele? Com que nós nos parecemos? Na Gênesis, lá no capítulo 1, diz: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Deus criou o homem à sua imagem. Então, a doutrina diz para a gente que Jesus é o nosso governador planetário. Jesus e uma pleia de espíritos puros e crísticos como ele moldaram o nosso planeta até que ele chegasse ao ponto de nós podermos aqui habitar, né, com todos os recursos que iríamos necessitar para a nossa evolução. E começa aí a nosso primeiro entendimento de que na Bíblia, né, quem não é espírita de berço aqui, como eu, na Bíblia já falava que Deus não agiu sozinho, né? Quando ele diz, façamos o homem, não foi ele que fez sozinho. E aí a gente começa a pensar, Deus criou o homem à sua imagem. Imagem, né, é a representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido. Então, a imagem de Deus não é essa imagem que nós vemos aqui uns nos outros, né? Até porque a nossa diversidade é muito ampla. E a semelhança? Parecença entre seres, coisas ou ideias que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie. Analogia ou identidade. Então, a nossa semelhança com Deus, podemos dizer que a nossa identidade, o nosso espírito é a nossa semelhança com Deus, porque todos nós aqui somos espíritos, ou alguém discorda. A doutrina nos diz isso, somos espíritos imortais. Pensando nisso, a gente sempre ouve falar da divina Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Na doutrina a gente aprende que essa Trindade tem a ver com Deus, Filho, que é a carne, princípio material do qual necessitamos, já que a gente vai evoluindo a cada nova passagem pela Terra, nós necessitamos desse princípio material, onde geramos nossos filhos, com as nossas semelhanças genéticas, né? E o Espírito Santo, que somos todos nós, que é a nossa essência, que é o sopro que é colocado
nesse princípio material e que vai animá-lo. Então, todos nós somos espíritos santos, vindos de Deus, sua criação. E será que é aí que está a nossa semelhança com Ele? A nossa imagem? Ao longo da história, ao longo da humanidade e evolução, nós tivemos imagens concebidas de Deus muito diferentes, né? Conforme foi passando a inteligência que foi se aprimorando, nós fomos vendo Deus de maneiras cada vez mais diferentes. Lá atrás, né, a gente teve Deus de uma forma, como pode ser, muito mais humana do que nós vemos hoje. Um Deus que expulsou seus filhos do paraíso, um Deus que pediu o sacrifício do filho a Abraão, um Deus que tirou todos os bens de Jó, tudo para testar a fé desses filhos. Só que era um Deus bastante repressor e punitivo. Mas a nossa imagem era essa, né? O nosso conhecimento ainda era muito limitado no amor. Então, nós criamos um Deus à imagem daquela época. Conforme fomos evoluindo, e aí veio Jesus ao nosso meio, nos trazendo um Deus que já tinha uma outra concepção, uma outra imagem, né? Um Deus que era Pai, que era generoso, que perdoava, que dava todas as chances a esse filho de não errar mais, né? Quando Jesus falava das suas curas, né? Coragem, que não recai, vai que não peque mais. Todas as chances ele dava a esse povo de entender como funcionava o amor de Deus. Sendo nós espíritos, a doutrina nos diz já no livro dos Espíritos, na questão 79, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A nossa vida não é essa vida material. Somos chamados filhos de Deus porque somos a sua obra. Não sendo assim uma porção separada da divindade. Vamos lá nas questões 76 e 77. Então seria justo eu dizer hoje que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, como sendo, como muitos pensam, fiel característica com Deus, a minha? Se eu ainda não sou perfeita, se eu ainda não aprendi tudo que eu tenho necessidade de aprender, se eu muitas vezes ainda não consigo perdoar, se eu muitas vezes ainda não consigo entender esse amor de Deus que aceita todas as condições que os seus filhos lhe impõem para o perdão. Porque nós impomos condições, né, para sermos perdoados. Então eu acho que a vontade de Deus
porque muitas vezes nós não conseguimos dar aos nossos filhos a noção exata de que ele tem que corrigir o que ele escolheu fazer de errado. Deus não faz isso com a gente. Então não podemos conceber a imagem de Deus aquele velhinho, bondoso, de barriga branca. Mas Deus é bom. Deus é o único, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas quanto nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. A gente pergunta muitas vezes, né? Meu Deus, por que o Senhor está deixando esse fato ou aquele acontecer na minha vida? Por que o Senhor não me livrou dessa ou daquela questão, desse ou daquele sofrimento? Mas Ele é justo. Eu não posso duvidar que se eu estou sofrendo, é porque eu preciso aprender algo com aquilo, por conta da sua justiça e da sua bondade. Porque se Ele é justo e bom, Ele não vai me deixar passar por uma coisa pela qual eu não necessito passar. E aí, mais uma vez, trazendo essa ideia, para mim, se eu ainda não consigo conceber isso, eu ainda não consegui chegar à semelhança de Deus. Jorge Lamartine é um palestrante espírita. Tem várias elucidações, várias palestras, várias respostas que ele dá no programa de perguntas e respostas que ele tem no YouTube, no canal do YouTube. E um dos programas, a questão que foi feita por ele foi justamente essa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus? E eu achei a resposta dele bastante interessante, porque é uma resposta que nós não pensamos muito, né? Ele falou, a palavra que foi dita, como eu botei lá no primeiro slide sobre a Gênesis, foi dita a partir de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E não a partir de nós. Então, a imagem de Deus está na nossa essência, na centelha espiritual e inteligente com a qual fomos criados, semelhança de energia criativa e geracional de atmosferas, ambientes, mundos. Somos um espírito que tem a imortalidade, a eternidade pela frente. Isso é a nossa semelhança com Deus. Revestidos momentaneamente no corpo material que possui formas variadas de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. Somos a imagem de Deus na perfeição das suas leis, às quais estamos sujeitos, com todas as capacidades que vão nos levar a essa mesma perfeição. Então, quando a gente pensa no que temos de semelhante com Deus, é nas nossas possibilidades. Nas nossas possibilidades de crescimento, de aprendizado, de busca da perfeição. Essa nossa potencialidade é que é a nossa semelhança com Deus, a nossa imagem. Está no nosso interior, naquilo que podemos trazer e expandir cada vez mais. Porque Deus não é limite. Deus não está fechado numa cápsula, não está limitado numa ideia. Deus é muito maior
espírito, a gente começa a estudar e começa a aprender que os espíritos puros, os espíritos perfeitos, crísticos, é dado a eles, e isso está no livro dos Espíritos, me perdoe porque eu não lembro qual era a pergunta, mas está lá que é dado a eles o conhecer o pensamento de Deus. Porque Deus não está contido como nós, por enquanto, estamos, num perispírito ainda grosseiro, que tem uma forma, porque tem a necessidade de ter uma forma. Ele não está contido nisso. Ele está em todo o universo. Então, quando a gente pensa, quando eu morrer, eu vou ver Deus. Eu vou sentir. Mas eu já não sinto Deus hoje. Cada um de nós aqui não consegue sentir Deus à sua maneira. Se a gente pergunta, o que é Deus para vocês? O que é Deus para mim? Cada um aqui vai ter uma maneira de descrever o que é Deus ou como sente Deus. E não vai ser igual. Pode ser parecido, mas nunca vai ser igual. Cada um aqui, de acordo com a sua vivência, de acordo com a família que criou, com os valores que recebeu, com a vivência que teve, vai ter uma visão de Deus única. E a gente hoje quer muitas vezes rotular a maneira do outro enxergar a fé, enxergar Deus, enxergar as suas leis, quer colocar limites no que é possível para o outro. E nós só podemos lidar com os nossos limites, com a nossa visão sobre Deus. Por mais que a gente ensine um filho aquilo que nós achamos que é certo, conforme ele vai tomando consciência de si, ele vai escolhendo as suas próprias proposições, os seus próprios caminhos, sua própria maneira de agir. E aí, às vezes, quando a gente não consegue lidar muito bem com isso, a gente pensa assim, mas eu ensinei tão bem, eu eduquei ele igualzinho, eu eduquei o irmão, olha só, o irmão é tão bonzinho, esse aqui virou a ovelha negra da família. Aí eu penso que, se eu tenho uma visão muito fechada da minha imagem de semelhança com Deus, eu penso, só é imagem de Deus. Né? Mas quem disse que não é? Quem disse que não pode ser? Eu tive uma contribuição muito boa nesse estudo, já montar esse estudo do nosso irmão aqui da casa, o Eduardo Ladeira, e ele me mandou uns textos relacionados a Jung, que era um psicoterapeuta suíço, que foi criado numa família religiosa e tinha esses pensamentos de que Deus cresceu com essa ideia de que Deus era perfeito. Deus era bom, unicamente bom. Então, qualquer coisa que se fizesse, que saísse da culpa, não era de Deus, porque era errado, era pecado, era mal aos olhos de Deus. Até que um dia ele teve um sonho, depois de muito matutar sobre esses assuntos, né?
estuda aqui na doutrina espírita as leis de Deus, não tem só coisa boa ali, né? Ao nosso entender, a gente tem a lei da destruição. Mas Deus não é bom? Deus não é amor? Então por que Ele fez a lei da destruição? Por que a gente está aqui sofrendo muitas vezes, se Deus é bom? Porque a gente precisa se renovar para crescer. A gente precisa deixar o que é velho, pré-concebido, para trás. A gente está sempre tendo que ser empurrado, porque muitos de nós têm medo de dar os primeiros passos. Então a gente tem sempre que estar sendo empurrado para frente, para olhar coisas novas, para abrir os nossos horizontes. Jesus, quando veio, falou para os seus seguidores que muito do que ele tinha para falar, ele deixaria em parábolas, porque ainda não era tempo de falar com duas claras, porque aquelas pessoas ainda não tinham olhos de ver. E a gente vem de lá para cá, de encarnação em encarnação, de tropeço em tropeço, de renovação em renovação, tentando alcançar esses olhos de ver. E com isso o mundo conseguiu entender que a dualidade do bem e do mal também vem de Deus. Porque o mal que acontece é para nos alavancar, é para nos empurrar a tomar atitudes sobre a vida. É para nos alavancar a buscar o novo, buscar o diferente, né? É por isso que os coaches estão aí ganhando dinheiro só para falar para a gente: quer um resultado diferente? Mude suas atitudes. Porque você não vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas de sempre. Senão já tinha conseguido. Então são coisas que a gente começa a pensar. A gente tem no nosso DNA uma questão de hereditariedade. Não só no DNA, mas também na nossa consciência. A gente se apega muito à hereditariedade dos aprendizados. E muitas vezes a gente se culpa por isso, em muitas fases da nossa vida. Por quê? Nós somos um átomo, formados de átomos, que são os mesmos. Como Deus, são imutáveis. É o mesmo aqui e é o mesmo em qualquer lugar do universo. A sua variação no uso vai depender da pressão de onde eles estão sendo colocados. A pressão atmosférica, a pressão magnética, enfim, a cooperação dos fluidos que estão junto com ele naquele sistema. Mas o DNA, a essência, é sempre a mesma. Né? E todas as coisas são feitas a partir dele. É ele que permeia todos os espaços, sustenta a vida existente, interna e externamente. Ele está no fluido que nos sustenta. Esse DNA. E a gente pode chamar de DNA de Deus? Pode. Porque ele não nos criou simples e ignorantes e inscreveu em nós todas as suas leis. Então, podemos chamar de DNA de Deus. Será que é aí que está a nossa semelhança com ele? A inteligência suprema, universal, está disponível a todos os que buscam compreender, através dos esforços para evoluir em consciência e sabedoria. A nossa imagem
ou a imagem de Deus, que é uma construção, esqueci de passar aqui para vocês, que é uma construção que se tem do divino a partir de uma cultura. Ou seja, cada um de nós, de acordo com a sociedade que vive, de acordo com a família que cresceu, com a cultura do povo onde nós nascemos, vamos ter uma concepção de Deus diferente. Está errada? Não. A minha está certa, a de você está certa. Está errada. Por quê? Porque nós estamos enxergando Deus à nossa maneira. Cada um de nós ainda não tem a capacidade de enxergar Deus no coletivo. Porque nós somos muito individualistas. Nós ainda temos esse pensamento individualista, né? E não conseguimos enxergar essa consciência coletiva, que é Deus, que permeia o universo, que é uma consciência que nós vamos alcançar a partir do momento que, a cada passo, vamos elevando as nossas vibrações, ampliando os nossos conhecimentos, ampliando o nosso entendimento de acolher tudo que é diverso, acolher tudo que está fora de nós, para tentar compreender essa diversidade de mundos, de tudo. Nós aqui estamos num período, né, que está todo mundo assim, ai, vamos virar um planeta de regeneração. E aí? Será que eu vou ficar? Será que eu vou para outro? O que vai acontecer? Né? É interessante, não deve ser a preocupação fundamental da nossa vida, senão a gente não vai viver. Mas é interessante pensar nisso, na diversidade do universo e para onde nós podemos ir. Porque Deus vai estar lá também. Porque o povo que vai para lá também vai ser feito à imagem e semelhança dele. Então, o nosso caminho não vai ser interrompido e começar de novo. Nós vamos só continuar esse nosso aprendizado. Então, é interessante a gente abrir e expandir a nossa mente com relação a isso. Né? É interessante a gente pensar que às vezes a gente olha assim para o coleguinha que acredita em ET, por exemplo, e pensar, gente, mas eu não posso ter vindo de outro planeta. Os cabelinhos não vieram, Deus não deu a permissão a Jesus de trazê-los para cá para continuar a sua evolução. Eram ETs, vieram de outro planeta. Então tem uma série de coisas que a gente tem que começar a expandir a nossa mente e acolher, porque faz parte do conhecer Deus na sua imagem, né? Na sua imagem de amor. Joana, né? Quando a gente pensa que nós somos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, no capítulo 3, diz que somos individualidades inteligentes, incorpóreas, não somos isso aqui e a nossa visão limitada do nosso espírito dentro de uma caixinha, que povoam o universo, criados por Deus, independentes da matéria, constituem os seres que habitam em todo no cosmos, tornando-se uma das potências da natureza e atuam na obra divina como cooperadores. Então, eu acho que vocês já ouviram isso aqui em outras palestras. Nós somos cooperadores de Deus, mesmo sendo ainda pequenininhos, mesmo não sendo Cristo, nós somos cooperadores de Deus. Por quê? Porque temos a sua imagem impressa em nós.
Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que são muito pessimistas, muito introspectivas, muito para baixo, né? Que, na minha vida nada dá certo, tudo que eu planejo não vai para frente. E vai apagando essa potência de criar. A pessoa vai se fechando nesse pensamento de que para mim não dá, para mim não é, Deus não me abençoou nessa vida, e vai se fechando e vai apagando essa imagem que Deus imprimiu nela, essa potencialidade de crescer. Então, se eu sou a imagem de Deus, por que eu me vejo como uma pessoa incapaz? Incapaz de escolher o certo, de agir para o bem, né? Só esperando que tudo dê errado, para eu me perguntar, mas cadê Deus que não me vê? Né? Às vezes a gente faz isso. Jung, no livro O Homem e os Seus Símbolos, cita Fausto de Roder, que diz, isso aí é alemão, gente, in Anfang. Ele diz que no começo era o ato. Se a gente for lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, João fala que no começo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é o quê? O Verbo é a ação. A ação é o ato. Então, Jung cita isso aqui acertadamente. E aí ele fala que nunca fomos inventados, nós fomos feitos, porque Deus age. Os pensamentos são uma descoberta relativamente tardia do homem. Primeiro ele foi levado por fatores inconscientes a agir. Só depois é que começou a refletir sobre as causas que motivaram as suas ações. E aí a gente, de repente, não sei se por conta do progresso, das facilidades que a gente tem na mão, a gente começou a parar de agir. Muitas vezes a gente deixa de agir no que é necessário para nos colocar muitas interrogações na cabeça e esperar que Deus faça um milagre na nossa vida. Só que nós fomos feitos de ação. O nosso instinto primitivo, defesa pessoal, né? O instinto de sobrevivência, que é o instinto primitivo, é a ação pura. É aquela coisa que quando a gente vê, já fez. Eu nem pensei, quando eu vi, já estava fazendo. Não besteira, gente, mas eu estou falando coisas que têm a ver com nos resguardar. Né? Resguardar a continuidade da nossa espécie. Isso é instinto. É o ato puro que está no nosso DNA. Então, se Deus é ação, se Deus é verbo, e nós estamos parando, muitas vezes, nos paralisando diante de alguma situação onde precisamos agir, nós estamos negando a nossa imagem e a nossa semelhança com Deus. É um pensamento? Acho que é bom a gente refletir se é isso mesmo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que a questão do verbo, que a ciência, né, não viu as mãos de Deus ou de Jesus
a gente tem que entender que essa imortalidade é uma eternidade que temos pela frente. E não vamos parar de agir, não vamos cessar de aprender, não podemos nos paralisar e nos esquivar dessa imagem e dessa semelhança com Deus na sua criação. Porque criamos e criaremos eternamente daqui para frente, da nossa criação para frente. E aí, para terminar, hoje eu não me alonguei não, gente, normalmente eu faço. Para terminar, a gente tem lá no Evangelho de João, capítulo 4, a mensagem de Deus para nós, que Ele é amor. A nossa imagem e semelhança com Deus estará completa quando nós conseguirmos criar o amor dentro de nós e expandir para todo o campo, sem escolher, sem julgar, sem lamentar, porque veio meu amor para A, para B, para C e não foi correspondido, sem a nossa visão limitada pela nossa evolução ainda pequena. Então, João diz para a gente: amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não